Olá, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje falaremos com o pastor Vitor Salvador sobre a experiência dele missionária lá no Lar das Ruas, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba para atender as pessoas em situação de rua durante a pandemia. E ele falará aí sobre essa experiência muito interessante, muito importante de acolhimento. Pastor Vitor, querido camarada de altas conversas via Instagram aqui, sempre trocando altas ideias. Deixa eu... Fala, meu querido, beleza? Tudo bem com você, meu querido, meu parceiro? Que legal tá com vocês. Eu tava falando aqui, você é o meu camarada de altas filosofias aqui no Instagram. Sim, é muito legal. Muito legal ter pensamentos diferentes, né? Nós somos numa democracia plural e é importante isso. Uma vez eu vi uma postagem sua que tem uma galera que ela é mais agressiva na hora de comunicar o pensamento. Tipo, eu avisei, tem gente que quer pensar direito, mas por conta da agressividade do outro lado, acaba nem tendo a possibilidade. Ela já acha que é igual o clube de futebol e descarta todo outro tipo de pensamento. Obrigado pelos seus ensinamentos também, pela sua Eu agradeço empatia. você ter atendido aí nosso convite aí, a disponibilidade em nos atender, fico feliz por isso. E, bom, por falar em futebol, não vou deixar aí de lembrar você Eu sabia. Tô brincando, né? Palmeirense triste aí, mas acontece, viu? Acontece, faz tempo que a gente não apanha. Já tava na hora. Não ia deixar passar barato essa, mas tudo bem. Não podia. Vamos lá, cara. Começando nossa conversa aqui para falar da sua experiência lá missionária no Lar das Ruas, que foi um trabalho muito interessante aí, sobretudo no período mais agudo da pandemia que teve aqui em Piracicaba, né? Mas antes de a gente chegar a falar nisso, eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco da sua experiência, da sua formação, né? Você que é um cara jovem aí, já engajado tanto na política também, quanto na religiosidade, na espiritualidade, buscando essa formação aí. Sim. Eu já compartilhei com você, mas no pessoal, sobre isso. Eu sempre fui muito ativo politicamente. Eu participei em 2013 do movimento que chamava-se Pula Catraca. Não sei se você lembra desse movimento, que era da redução das tarifas de ônibus e tudo mais na cidade. Ali eu me envolvi de uma forma muito ferrenha. A gente ficava a tarde quase toda na frente do terminal e fazia as pessoas passar de graça. E hoje, com o entendimento que eu tenho de como funcionam as coisas, eu talvez não agiria dessa forma, agiria de uma outra forma. Mas valeu a pena. Depois eu fui tendo contato com outras pessoas e nesse inteirinho eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Isso é uma questão de fé, né? Mas eu tive uma experiência pessoal com Cristo e Cristo começou a pautar todos os segmentos da minha vida. Toda a maneira como eu me portava. Eu comecei a querer ser discípulo dele, né? E comecei a querer estudar mais sobre a vida de Cristo, sobre quem era Jesus. Me enquadrei, me fortaleci, já tinha uma religiosidade por causa da minha família, mas era só uma questão religiosa, de ir aos domingos, de participar, né, de estar ali, mas eu realmente não queria morrer por aquilo, né? Hoje já vejo de uma outra forma o evangelho e comecei a levar minha vida nesse jeito, mas eu sabia que eu não poderia separar as duas coisas, porque afinal Jesus ele era envolvido em todas as esferas da sociedade. Comecei a ver que ele era envolvido com o publicano, que era um cobrador de imposto para o Império Romano. Ele era envolvido com o essênio, com o religioso. Inclusive, ele não era inimigo dos religiosos, como o povo pensa. Na verdade, ele queria ensinar para os religiosos e não teve nenhuma abertura, porque desconstruir a ideia de fariseu era desconstruir o modo que eles viam a vida. Então, eles levaram Jesus para a cruz mesmo. Acredito que isso foi já algo que teria que acontecer, mas aí eu comecei a entender o movimento político, mas eu comecei a entender que o evangelho poderia transformar a vida das pessoas de uma forma que algumas políticas públicas não conseguem alcançar.
Quanto que você paga? Quanto que uma família paga para uma pessoa que é viciada em cocaína, viciada em crack, e para ela mudar de vida e deixar o vício? Eu acho que não tem preço. Uma família não consegue estipular um valor para isso. E eu via pessoas presas no vício, presas numa vida totalmente, perdão da expressão, desgraçada, falta de graça, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Elas ingressando no Evangelho, vindo a conhecer o Senhor Jesus e tendo a vida transformada. E era algo mágico, milagroso. Não dava para entender como que uma pessoa que antes ela estava na sarjeta, passava alguns anos de Evangelho, ela tinha uma vida transformada, ela restaurava o casamento dela, ela restaurava a vida sentimental dela, ela restaurava tudo o que fazia parte da vida dela. Ela tinha um encontro com Deus. Então eu comecei a ver que o Evangelho era um fator de mudança social também. E comecei a acreditar que eu era da quadrangular do bairro São Jorge, que eu poderia mudar o meu bairro pregando o Evangelho. Porque às vezes as igrejas elas adotam, elas criam faculdades, universidades, hospitais, tem muitas obras de caridade. Mas a igreja ela não precisa inventar um projeto para mudar o mundo. O Evangelho já tem todas as premissas do Evangelho, já existem todos os ingredientes para mudar o mundo. Justiça social tem a ver com o Evangelho de Jesus. Você ter empatia, se entregar pelo outro, tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então, eu comecei a colocar em prática isso com os jovens. Passei a liderar os jovens, ser pastor de jovens no bairro São Jorge. E a gente começou a reunir mais de 200 jovens toda semana. Os nossos cultos não eram iguais dos cultos do domingo, da sexta. Eram os cultos mais dinâmicos. Então, era 1 hora de culto, uma palavra de 20 minutos, bem dinâmica. A galera era colocada sempre com um desafio semanal. Então, toda semana eles tinham que fazer vídeos, ou fazer algumas missões ligadas ao Evangelho, ligadas a Jesus. E eles começaram a crescer na fé deles. Muitos deles eu consegui ver assim, poxa, essa pessoa hoje é protagonista, né, dos seus sonhos, de estar tendo uma vida diferente. Hoje tem gente que casou já, eu casei também, inclusive casei semana passada. Tem gente que casou, que está com uma família, e a pessoa tinha perspectiva de vida. E começou a ter uma perspectiva de vida. Há 1 ano atrás eu me transferi para a Quadrangular 7, acreditando que eu poderia abranger mais pessoas na cidade, né? Escrevi um livro que chama-se Esquadrão Podpah. Escrevi esse livro, eu escrevi ele quando eu tinha 17 anos, bem nessa época. Publiquei ele em 2018, 24 de fevereiro de 2018. E esse livro foi alcançando adolescentes, jovens. A gente já esgotou às vezes, vendeu 1.100 livros do Esquadrão Podpah. Isso é um motivo de orgulho, né? De alegria, porque foram livros que foram mudando a vida das pessoas, de alguns jovens adolescentes. A gente recebe relatos de jovens que falam, pô, eu estava num quarto, eu queria morrer, eu li o seu livro, pô, seu livro é muito simples de ler, mas aquilo me deu força para continuar vencendo as minhas batalhas, as minhas lutas. Então, é muito legal você saber que eu, como um pastor hoje, eu vi o Evangelho como um fator de mudança. Algo pode acontecer quando a pessoa entra em contato com o Evangelho. E o Evangelho, para quem não sabe, é a boa notícia, né? O Evangelho quer dizer a boa notícia. Quer dizer, existe uma boa notícia. Você está perdido, mas eu tenho uma boa notícia para contar para você. Tem alguém que pode mudar milagrosamente a sua vida. Se você acreditar, ele pode mudar a sua vida. Bacana, cara, legal. E foi nessa inteirinha. Aí eu fiz o ITQ, né? Acho que a minha formação acadêmica não importa tanto assim, mas eu vou falar. Eu me formei no ITQ, que é o Instituto de Teologia da Quadrangular. Depois eu fiz Faculdade Nacional de Teologia, que era um curso independente de teologia, para eu ter uma noção teológica não tão pautada na denominação que eu estou. Hoje, eu estou cursando o Mevan Academy, que é uma outra escola ministerial também, e estou finalizando o meu curso de gestão pública. Mês que vem eu me formo em gestão pública. Essas são minhas formações acadêmicas aí, por enquanto, né? Espero estudar mais. Espero poder cursar mais coisas. Legal, Vitão. Bacana, cara. Você sabe que conversando com você, assim, eu me recordo dos contatos que nós tínhamos aqui no refeitório da Câmara, e você sempre foi um cara muito espirituoso, assim, independente de você concordar ou não, mas
você é um cara espirituoso, você é um excelente interlocutor, um cara que sabe conversar muito bem, isso é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa história do Vitão Podpah, porque foi assim que eu conheci você. Queria que você explicasse de onde veio essa coisa do Podpah. Eu queria entender isso daí. No bairro São Jorge, a gente começou a... Eu desde de muito jovem, eu compunha umas canções. E compunha canções, a gente era muito ativo ali na igreja, nesse movimento mesmo. E eu criei um movimento chamado Podpah Movement, porque a gente estava num bairro periférico, então o cara não falava assim, vamos jogar bola? O cara falava, Podpah, eu vou, né? Que é uma afirmativa simples. É uma gíria, mas é uma afirmativa simples para falar algo simples. E quando eu estava um dia com uns amigos numa célula, lendo a palavra de Deus, a gente leu no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz, Deus pergunta ao profeta, quem há de ir por nós? Né? Quem enviaremos? E o profeta responde assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a gente falou assim, pô, eu acho que a gente fez uma tradução nossa ali, né? Tipo, o Isaías falando para Deus, pode pá, Senhor, envia-me, pode pá, eu vou. Né? Se tá precisando de alguém, eu vou. E a gente começou, pode pá então. E começou esse pode pá. A gente fez uma camiseta sem intenção nenhuma, a gente vendeu 300 camisetas num mês. Então, viralizou o negócio. Aí o livro foi lançado depois, Esquadrão, Pode Pá. E foi para marcar aquele período. Tem coisas que eu escrevi no livro, eu tinha 17 anos quando eu escrevi o livro. Hoje eu não penso, talvez, da mesma forma, mas eu acho que marcou aquele período, serviu para aquele tempo, para aquele propósito. E hoje a gente está... Hoje eu estou escrevendo um outro livro, né, que tenho previsão de lançar, ele chama Patada do Leão. Ele é um livro um pouco mais radical sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre como Jesus ele exige uma dedicação, uma postura mais radical, no sentido de amar com radicalidade, de viver como ele, com radicalidade, realmente acreditar nas Escrituras, porque, não sei, Eric, o contato que você teve com alguns cristãos, você deve ter bastante contato com cristãos, mas a maioria dos cristãos não acreditam na Bíblia e não acreditam no que Jesus disse. A maioria dos cristãos, eles ainda são meio ligados ao judaísmo, algumas práticas elitizadas do que é ser cristão. E Jesus, ele simplesmente chega no seu povo e fala, se você tiver uma túnica, 2 túnicas, dá outra para o outro, né? Então, resgatando esses princípios do Evangelho, vai ser um livro bem legal também. Bacana. Uma outra etapa que eu tô vivendo. E agora, entrando mais, eu quero ainda que você fale mais sobre as questões mais filosóficas, teológicas que você estuda, mas antes de a gente chegar nesse aspecto mais conceitual, eu queria que você falasse, então, como que se deu o contato lá no projeto, lá das ruas. Para quem não sabe, é um projeto que a prefeitura desenvolveu ali no início da pandemia, lá no ginásio do Jaraguá, né, para atender cerca de 40, 50 pessoas em situação de rua, que foram acolhidas ali. E aí eu achei muito bacana, né, que quando começou lá o projeto, eu sempre via você postando lá, que você ia lá, cantava, né, fazia pregações e tudo mais. Eu achei muito interessante porque acaba sendo alinhado bem a isso que você está colocando. Você é um cara muito disposto a fazer isso. Então eu queria que você contasse como foi a aproximação lá com o projeto e explicasse como foi essa experiência. A Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Piracicaba, principalmente a Quadrangular Sede, ela tem um projeto que chama-se Projeto Lázaro. E no Projeto Lázaro, toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, eles vão até o galpão quadrangular, que fica na rua Bernardino de Campos, corta o cabelo deles, eles podem tomar banho, passar creme, desodorante, tem um alimento, tem um momento de palavra, mas é engraçado, até eu fico feliz com essa atitude, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular 7, ela banca uma van que vai buscar eles. Ela faz uma limpa e leva eles lá. Porque tem muitos que não vão lá por vontade própria. E um dia, o nosso pastor Toninho, perguntaram para mim, mas gastando dinheiro, eles não têm vontade. Porque você ouve muito esse discurso, né? Eles não têm vontade. E o pastor Toninho falou assim, na verdade, o que a gente faz não é esperando que eles nos deem retorno, que eles valorizem o trabalho, mas é só obedecendo uma ordem, né? Precisa cuidar dessas pessoas. E começou ali. Quando começou a pandemia, o projeto parou lá ao lado, não podia mais.
e se abriu ali a oportunidade do Lar das Ruas. A prefeitura, né, improvisou aquele espaço cedido pela CELAM para acolher aquelas pessoas que estavam ali. E foi um período que foi longo, né? Chegou a ser mais de 150 dias das pessoas ali, 120 dias, né? Que ficaram ali alojadas ali, e acabou criando-se uma relação. Tem muitos que eu tenho no WhatsApp hoje, que mandam mensagem, que conversam com a gente, e é meio estranho, né? Porque eles precisavam ser tirados da situação de rua para poder ser acolhido ali. Foi uma atitude de preservar eles do Covid-19, mas ao mesmo tempo de não disseminar com tanta rapidez o vírus, porque, querendo ou não, as pessoas na rua acabam disseminando de uma forma mais rápida. E muitos se encontraram ali. Tinha gente que arrumou trabalho, voltou a ter uma vida independente financeiramente. Não foram todos, mas teve algumas pessoas que tiveram a vida transformada depois da experiência do Lar das Ruas. Teve outras que continuam ainda sendo acolhidas, só que não mais no ginásio de Araguá, agora em outra instituição presbiteriana. Mas eles acabaram tendo essa oportunidade, né? Não era algo forçado, Eric. Então eles podiam participar. Se eles quisessem ir embora, eles podiam, só não podia voltar. Quem voltava com um isolamento de 15 dias separado dos outros. Então foi muito legal. Tinham dois responsáveis integrais lá, que era o pastor Rodrigo e o pastor Manuel. Eles eram mais integrais e eles cuidavam da parte de trabalho, currículo, ia com eles resolver as coisas, tirar documentos. Eles fizeram um grande meio de campo lá, foi muito importante a ação deles lá. E aí, como foi para você? Você decidiu ir lá, começar a fazer as pregações? Quantas vezes era por semana que você ia? E qual era a sua preocupação em termos de que mensagem levar para eles? Sim. Era uma escala que a gente cumpria, né? E essa escala não era só eu, tinha outros pastores. Os cultos nunca eram obrigatórios, então ninguém era obrigado a participar. Quando eu comecei a fazer, eu falei, eu quero fazer, eu quero estar dentro disso, porque não adianta a gente querer púlpito, e muitas vezes a gente quer o púlpito, mas a gente não quer pregar para quem realmente precisa, né? E eu fui, a intenção de cumprir a grande comissão. Eu falei, eu vou servir como servo. E quando eu me deparei com pessoas extremamente talentosas, pessoas que tinham conhecimento bíblico, alguns até mais do que o meu, que vinham de uma realidade já espirituosa, né, espiritual, de experiências com o cristianismo, ou até com outras religiões também, e com lições de vida incríveis. Só que faltava alguma coisa. Então eu falei assim, poxa, o que eu vou trazer para essas pessoas aqui? Então eu comecei tentando ouvir eles, né? Eu acho que e acolher eles. Então eu comecei, a primeira vez que eu fui, eu peguei as músicas que eles gostavam, né? E falei, vou tocar as músicas que eles gostam. Trouxe um brother meu que tocava violão também, a gente fez uma dupla, ficou bem legal. E começamos a ganhar confiança. O foco das pregações era explicar as escrituras para eles colocarem em prática no dia a dia deles. Então a gente começou coisa muito simples, eu não fiquei dando explicações teológicas, eram coisas muito simples, porque a Bíblia também é simples. Então eu lembro que a primeira pregação que eu preguei foi Jeremias 23, 29, a minha palavra é como fogo. E a gente começou a falar sobre o poder do fogo nas coisas. Quando o fogo chega em algum lugar, ele muda aquilo, né? Tudo que entra em contato com o fogo muda de estado. E foi nessa pegada, a gente começou a falar sobre coisas simples. E depois começamos a aprofundar, porque a galera que ia para os cultos que eu fazia, eles começaram a ir sempre, a me fidelizar. Poxa, o Vitão tá aí hoje, vou ir pro culto. E quando eles começaram a fidelizar, a gente começou a seguir uma linha. Então foi muito bacana. Eles participavam, eles lembravam. Tinha alguns, não tem ainda. Eles têm anotação no caderno do que eles achavam, eles queriam tirar dúvida. Mas isso aqui que está na Bíblia, o que quer dizer? Então foi muito legal. Inclusive tem um menino de 20 anos, o Alexandre. O Alexandre é um menino sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer ele no Lar das Ruas. O Alexandre, ele
todos os cultos, depois do culto, ele chegava e conversava, viu, eu queria entender isso, eu estou com dificuldade de aplicar isso no meu dia a dia. E acabou sendo bacana a experiência, mas o foco era sempre mudança de vida. Jesus já libertou a gente da escravidão do pecado. Então eu sempre colocava essa figura de linguagem sobre escravo e filho. Nós somos chamados para ser filho, não para ser escravo. Então, sempre em cima disso. Vocês não precisam ser mais escravos. Se ele já libertou, se ele já te transformou num filho, então foi sempre nessa pegada na humanidade. Inclusive, eles gostavam muito de cantar uma música que chama Ele Não Desiste de Você. É uma música muito legal. Eles cantavam, se emocionavam. E eu tenho certeza que eles ali acreditam que ali não é o último lugar da vida deles. Eles ainda vão ter uma vida vitoriosa, vão ainda se encontrar felizes e libertos de tudo aquilo que prende eles, de alguma forma. No contato que você tinha aí com o pessoal lá do projeto, o que você sentia em termos daquilo que era, não vou dizer assim, aquilo que levou eles a essa situação, mas o que você sentia em termos do que eles carregam? Você falou aí de uma coisa que é importante, que é a culpa, né? A pessoa carrega uma certa culpa, um certo, né, assim, algo que faz ele não se abrir às coisas novas, não se desenvolver. O que você sentia ali no contato com essas pessoas, assim? A culpa era um dos fatores, né? Inclusive, a gente fez um dia, após a pregação, né? A gente fez um momento de expor para fora essas culpas, né? De colocar na cruz. Ele já levou a minha culpa, eu não preciso querer fazer de novo o sacrifício que ele já fez. Essa é uma proposta do cristianismo, né? Tirar o fardo das pessoas e colocar em Cristo. Então, nesse dia, tinha mais de 15 pessoas que foram para frente, então o ato era, ó, a atitude sua de você vai vir aqui para frente, você precisa receber, se sentir perdoado por Deus. Você está lendo na Bíblia que você já foi perdoado. Eu estou falando para você, outros pastores vêm aqui falam que você é perdoado, mas você ainda tem esse estereótipo de culpa. E eu fui chamando tipos de pessoa. Você que tem uma questão com seu pai, com a sua mãe, veio pessoas para frente. E uma questão, eles choravam muito. A questão de pai e mãe, a maioria das pessoas ali eram órfãos de pais que estavam vivos. E reproduziam isso na próxima geração. Isso é natural. Se você curar os homens da nação, porque os homens da nação, eles reproduzem 90% das violências, se você parar para ver, doméstica, enfim. Então, se você curar os homens da nação, a próxima geração, ela nasce diferente. Porque não ter a presença de um pai, ela traz muita deficiência. Então, quando eu falei principalmente de paternidade, você que tem um negócio com seu pai, você tem raiva de seu pai, venha liberar perdão pro seu pai. E colocamos essa figura de relacionamento. Você que teve um casamento e você traiu ou foi traído e você quer liberar perdão para essa pessoa, tipo, a frente ali, né, que a gente chama de altar, porque a gente precisa, né, deixar didático, ficou lotado. Eles dobraram os joelhos, eles choraram. E aquilo foi um divisor de águas. Porque eu comecei também a ver a minha vida, também tem algumas culpas que eu levava comigo e foi muito bom se livrar disso. É muito importante. Esse foi um momento, sim, a questão da culpa, mas que muitas outras questões que eles carregam. Tem gente ali que, de repente, cometeu algum crime no passado e tem alguma culpa, ou eles se culpam muito, por exemplo, se está num vício e cai de novo no vício. Uma vez eu conversei com ele falou assim, o meu problema é que eu tenho vício da bebida. E na verdade, toda vez ele ia conversar comigo e falou, nossa, eu estou vencendo o vício da bebida já por 2 semanas. E é um gigante, porque para essa pessoa o vício da bebida é um gigante, que para ele precisa ser vencido. Talvez a bebida para outra pessoa não faz diferença, a pessoa bebe ou não bebe, e a vida dela é uma vida de qualidade, mas para aquela pessoa é um gigante a ser vencido. E o Lar das Ruas, as pregações, as palestras ali, chegaram nesse inteirinho aí para
para poder trazer cura em setores da vida deles que estavam sem cura, né? Sem solução. Bacana. O Léo Medeiros aqui, ó, falando, ó, sou fã desse pastor aqui, ó. Aí, Léo, valeu pela participação aí, mandando uma mensagem para você. Léo Medeiros trabalhou na Câmara já, né? Ele já trabalhou aqui? Desculpa, já foi estagiário da Câmara. Também, igual você. Você foi estagiário também, né? Fui estagiário também. Legal, bacana. Cara, você falou várias vezes, em vários momentos, você falou, pô, eu levava uma música, eu comecei tocando. Queria que você falasse um pouquinho da música dentro da sua forma de agir no seu ministério, na sua forma de chegar, não só lá no Hora das Ruas, mas também no seu ministério como de forma geral. Assim, você é um cara muito musical, compositor também. Como que a música entrou na sua vida e como que você usa ela dentro das suas pregações? Meu pai é músico, né? Meu pai, na verdade, meu pai ele fala que não é músico, ele é um tocador. Meu pai toca violão, guitarra, baixo, inclusive toca comigo. E meu pai me influenciou muito. As pessoas acham que meu pai me influenciou só no gospel, né? Porque meu pai toca junto na igreja. Mas meu pai me influenciou a gostar de Rolling Stones, Beatles. E ele gostava mais do Rolling Stones. Ele falava, o Rolling Stones era melhor que o Beatles, né? Meu pai... Isso é polêmico. Ele gostava, ele falava, eu comprei ideia do meu pai, eu fui clubista ali. Eu aprendi a gostar de Rolling Stones também. E outras bandas. Meu pai também foi muito ativo politicamente, mas a influência dele musical veio nessa pegada de me ensinar a tocar violão. Não tinha paciência para ensinar. Ele ensinava, eu tocava errado com 8, 9 anos. Ele, não dava para ensinar, eu xingava. Era uma coisa de louco. Sofri na mão dele, viu? E aí comecei a compor desde novo. Eu tinha um sonho, acho que todo adolescente que começa a tocar alguma coisa que tem uma banda, né? Tive uma banda, a banda passou por várias formações e a gente é amigo até hoje, não deu muito certo. Mas eu continuei compondo, né? E a música, eu acho que a música teve situações no Hora das Duas que a música ela superou a própria pregação. Inclusive, a pregação era simples, era um pouco tempo curto, porque a gente não pode ficar enfadando ali o cara que tá ali, né, com um culto de 1 hora, não dá. Então era algo mais curto, mas eu via músicas que, poxa, a pessoa ela sentia mais tocada com a música do que com a própria palavra. Então existe um poder musical. A música ela pode levantar o astral de uma pessoa, como pode abaixar também. Tem música que deprime você, né? Tem música que você vai ouvir e pode ficar ruim. E a música, principalmente essas músicas de pegada gospel, elas colocavam eles para cima. Eles cantavam a música do Voz da Verdade. A música do Voz da Verdade fala assim: eu sou um milagre, eu estou aqui. E eles cantavam, o ginásio parecia que explodia, assim, tanta força que eles faziam para cantar que na vida deles era aquela verdade, né? É muito legal. Eu me sentia assim, emocionado, porque eu cantava, eu acho muito legal quando você está tocando e a plateia tá junto, né? A galera tá junto com você. Agora, é muito legal você estar cantando alguma coisa que você vê que tá tocando a vida daquela pessoa e ela tá junto com você também. Então, é um sentimento muito bom. Você que é músico, você deve já ter vivido uma parada assim. É muito legal mesmo, porque as canções, ela tinha dias que a gente falava, cara, por que eu vou pregar ainda, falar alguma coisa? Acho que já tá de bom tamanho, só isso aqui. E foi muito legal. Foi muito legal, principalmente a experiência musical. Eu tive uma experiência com um músico, e esse músico, ele era meio estrelinha, sabe? Ele tocava comigo, Wesley, se ele estiver me vendo aí, ele sabe do que eu tô falando. E foi interessante porque isso pegou pessoas que estavam junto. Ele falou assim, poxa, se de repente, alguns anos atrás, eu nunca viria tocar num lugar desse. E eu tô vindo tocar aqui num lugar desse e eu me sinto muito mais feliz do que estar tocando num show para muitas pessoas. Foi um testemunho maravilhoso, sabe? Porque abrangeu pessoas que estavam extra lá das duas, né? A gente sempre acha que a gente está indo entregar alguma coisa, na verdade a gente está sendo tocado por aquelas pessoas. Deus, ele usa as coisas loucas nesse mundo para confundir as sábias, né? Legal, cara. Mas você falou que eu sou músico, eu sou igual ao seu pai, você só tocador só, viu? Mas você tem uma consciência musical muito boa. Cara, você falou essa última parte, você falou, achei muito legal. Você disse aí que você vai entregar alguma coisa lá
e você acaba recebendo, né? O que esse período lá no Lar das Ruas, né, mais tocou você? Você que está num momento, né, importante da sua vida, você acabou de casar, né? Eu vejo lá seus posts com a sua esposa lá, muito legal, você está muito feliz, mas dentro desse processo todo que você viveu lá, o que te tocou, o que te transformou? O que me transformou foi, que eu acho que foi o que eu aprendi muito, assim, foi a questão de eu entender que eu estava indo lá, de repente, para ajudar, para trazer uma mensagem de esperança, para, de repente, acordar eles para a vida. Pô, você pode alguma coisa. Você não precisa continuar vivendo uma situação dessa. Tudo bem, a gente viu um tempo horrível na economia do país, nas situações extra que envolvem você. Tudo bem, isso é um agravante, mas você pode ver algo melhor que isso. Você pode buscar algo melhor do que isso, se você quiser. E a gente ia para entregar, de repente, esse tipo de mensagem, mas é o que eu falei na pergunta anterior. Às vezes eu era tocado por alguma verdade. Teve um dia, eu acho que dá para abrir isso aqui, eu tinha brigado com a Wanda. Nessa época, antes de casamento, quem casa sabe, porque parece que você não briga a vida inteira no namoro, mas faltando alguns meses de casamento, você começa a estranhar com sua noiva, né? E eu fui muito chateado com a Wanda no lugar. E eu estava errado na situação que a gente se estranhou. E eu fui pro Lar das Ruas. A Wanda sempre me acompanha, né? Esse dia ela foi também. E eu falei assim, pô, hoje eu vou falar sobre... Eu falei, Deus, eu ia falar uma mensagem aqui, mas eu vou falar sobre o porquê que eu não consigo melhorar. Por que às vezes eu dou mancada em umas coisas que eu já sei que tá errado? Né? No dia a dia. E a gente falou sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, que Paulo, que era o maior líder da história do cristianismo, também tinha essas dificuldades. Ele fala, miserável homem que sou. A gente leu, parecia que era eu. E ao mesmo tempo, quando eu olhava para eles, parecia que era eles também, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo por essa morte? Ele fala, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me amou, que se entregou por mim. E aí, quando ele vira o capítulo, ele fala assim, nenhuma condenação há. Mesmo assim, mesmo eu sendo pecador, mesmo sendo mal, mesmo tendo uma natureza difícil, ele diz, não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus. Aí eu falei, as condenações, você não pode ficar se condenando, porque eu também tenho esse sentimento, a gente ia conversando, as pessoas iam respondendo, porque é dinâmico, eles falam também, nossa, eu sou ruim demais, e eu falava assim, eu também sou ruim demais. E eu acho que foi a parte que eu mais fui tocado foi essa, de entender que eu também sou um morador do Lar das Ruas, no meu dia a dia. Eu também preciso ser cuidado por alguém, também preciso da ajuda de outros, também preciso que Jesus me mude todo dia, também preciso que as pessoas preguem o evangelho para mim todo dia, porque eu também preciso ser mudado. Porque eu sou uma pessoa que sou difícil de lidar, eu sou uma pessoa que não sou tão boa assim quanto aparento ser. No meu interior, só eu e Deus me conhecem. Então, eu acho que serviu para abrir de verdade. Pô, você é isso também. Você também não, você não é nada demais, não. Você é de carne e osso, né? Inclusive, tem uma música do Fruto Sagrado, que é uma banda gospel, ele fala assim, o sofrimento é um megafone. Deus me falando que eu não sou um super-homem. Né? É uma frase do Lewis, né, do C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus. Que no sofrimento as pessoas ouvem mais Deus do que nos dias normais. Então acho que foi o dia mais que eu fui tocado. Entender que eu também sou do Lar das Ruas. Não que, às vezes a gente fala, um dia de amanhã, você não sabe, né? Você pode estar lá. Não, eu já estou lá, no meu ser, no meu interior. Eu já sou um dependente de alguém, de algum lugar. Inclusive, até postei no meu story que eu estava lendo um discurso de Jesus, né? Do Sermão da Montanha, ele fala, bem-aventurados pobres de espírito. E a palavra grega que Jesus fala é a palavra grega tokos, o pobre mendigo, pedinte. Então, como assim? Deus quer que eu me coloque como um mendigo, alguém que depende de outro. Exatamente isso, essa é a nossa condição. Quando a gente se entende que a gente também precisa de ajuda e tem debilidades, a gente passa a tratar o outro melhor, passa a entender o outro de uma forma melhor, passa a viver como um cidadão também de uma forma melhor, porque afinal a gente também não é perfeito.
Perfeito, legal, cara, bacana, muito interessante tudo isso que está colocando. Eu acho que também fica o ensinamento aí em relação a essa coisa da gente. É muito aquela coisa autorreferente, a gente se acha muito dono da verdade, a gente se acha, e quando você se coloca no lugar do outro, você cria empatia, né, você tem essa visão que você está tendo aí em relação. Eu também estou lá no Lar das Ruas, né, eu também estou tendo os meus sofrimentos, é bem interessante. Tem um comentário que eu queria ler aqui, que é da Paula Rogério. Ela falou aqui que é um ótimo projeto, né, o Lar das Ruas, lá, e um belo trabalho pelo pastor Vitão, legal, aí também elogiando o seu trabalho lá no Lar das Ruas, legal que o pessoal vai reconhecendo essa Fico feliz. sua... Cara, você falou... Ana Paula é uma mulher muito legal, conheço ela. Ela é da Quadrangular Sede, uma moça muito legal. Legal, Mulher do bacana. pastor Rogério. Muito gente boa. Feliz por ser elogiado por ela. Cara, você falou um negócio bem interessante ali no meio dessa última fala. Você disse assim, cara, o Brasil está com um problema, o mundo está com problemas e tal. E aqui, já entrando numa esfera não só de economia, mas também, por exemplo, a própria pandemia, né, criou muitos sentimentos de medo, né, de aflição, de agonia. Já entrevistei aqui vários psicólogos falando de um problema, de uma certa represamento de um problema mental que nós, né, de saúde mental que estamos vivendo por conta da pandemia. E aí eu queria que você analisasse assim, de que maneira você acredita que, né, a palavra que você leva, ou a sua pregação, ela pode ser uma forma da pessoa não simplesmente se resignar, mas também criar forças no momento que é tão difícil para todo mundo. Sim. A pregação do evangelho, às vezes eu vou tomar cuidado para não responder e não me contradizer também, porque a pregação, ela levanta as pessoas. Você se sente motivado, muitas vezes. Mas ela tem mais um caráter reflexivo, te levando para uma mudança de comportamento que vem de dentro para fora do que um simples motivacional. Porque se o problema for motivacional, se a gente enviar coachings para esses lugares, eu acho que vai ser um investimento melhor. Porque eles sabem motivar melhor. Você vai não sei se você já foi, mas você vai para um negócio de coaching, os caras te motivam de um jeito, você sai lá assim, pô, eu tenho que mudar o mundo amanhã, eu vou acordar às 6 horas da manhã, eu vou correr. Você sai muito motivado. Só que o evangelho não é sobre motivação. E essa é uma coisa importante. E tem muito coaching, né? Coaching, esses trainees, que eles falam assim, Jesus era um coaching, Jesus ele tinha os ensinamentos, ele tinha, mas os interesses de Jesus não eram interesses motivacionais. Jesus conhecia coisas do ser humano que nenhum psicólogo conhecia. Ele sabia que o ser humano necessitava de uma mudança de dentro para fora. Porque essa motivação no dia de pandemia, ela é muito superficial. Você melhora um tempinho. Depois você volta de novo a questionar questões que estão lá dentro. Por isso que quando algumas pessoas começaram a dar moral para Jesus, no Evangelho de João, capítulo 2, falava que eles começaram a dar moral no trabalho que vinha fazendo, né? Curando pessoas, ensinando como que tem autoridade. E ele fala assim que ele não aceitava o testemunho do homem porque ele sabia o que tinha dentro do homem. Então o homem, ele se posiciona quando a coisa é certa. Mas o evangelho, ele é um evangelho que, se você observar, Jesus ele chama os discípulos para negarem a si mesmos. Ele chama pescadores, profissionais que já estavam numa profissão para falar o quê? Neguem a vida de vocês e vivam para mim. É uma coisa assim, talvez hoje, como o cristianismo é vencedor no mundo ocidental, porque ele arrecada a maioria das pessoas, está no mundo, mas o evangelho naquele tempo não era vencedor, o evangelho era perseguido naquele tempo. Então, o evangelho ele traz uma mudança de vida em todas as áreas. A pessoa ela passa, se ela for ser um discípulo de Jesus, a abdicar algumas vezes de seus bens para servir o próximo. Ela começa a ter uma relação diferente com o dinheiro, ela começa a ter uma relação diferente com a sua vida, ela começa a ter uma relação diferente. Por exemplo, o cristão autêntico,
ele teme um pouco pela pandemia, ele teme um pouco pela situação que a gente vive, mas ele entende que o reino dele também não é daqui. O reino do seu líder, do seu pastor, que é Jesus, não é daqui. Então, se ele tem essa plena confiança, se ele acredita de verdade nisso, ele não vai ficar preocupado, ele não vai ficar... Então, existe muito, Eric, dentro do próprio cristianismo, uma coisa que existia na Idade Média, que era a teologia da glória. Você precisa ser rico, você precisa ter conquistas, você precisa entregar coisas de valor para Deus, para você conseguir ser salvo. Isso é uma grande mentira. E com o tempo, esse pensamento tem voltado e invadido as igrejas cristãs, porque hoje no mundo capitalista que a gente vive, no lado ocidental do mundo, se você é um cara que anda de busão, você não é um cara da hora, você não é um cara que segue Jesus. E quem disse que riqueza material é sinônimo de riqueza no céu? Tanto é que Jesus, no seu maior discurso, que é o Sermão da Montanha, fala assim: ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça, nem os ladrões roubam, nem a traça corrói. Então eu acho que o Evangelho ajuda só na questão de o nosso reino não é daqui. E o Evangelho não só fala que o nosso reino não é daqui, ele ensina você a não ser ansioso. Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas peça para o seu Pai. Se até nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é um bom Pai, Ele não vai dar para vocês o que vocês precisam. Jesus, ele fala, observe as aves do campo, elas comem, elas não plantam, e o Pai alimenta elas. Jesus, ele chega e fala assim, olhe as flores do campo, elas são lindas, no outro dia elas morrem. Assim é a vida de vocês. Vocês não podem acrescentar um covo da estatura de vocês. Eu acho que o Evangelho devia passar por algumas revisões e as pessoas passarem a acreditar nos fundamentos. Porque os fundamentos são esquecidos, Eric. E aí a gente passa a misturar o Evangelho em Evangelho coaching, em Evangelho motivacionalzão. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso de verdade. E o Evangelho é uma renúncia, o Evangelho é uma mudança de dentro para fora, onde eu passo a amar o meu Deus, meu Pai, acima de todas as coisas, mas eu passo a olhar o Eric, eu passo a olhar os meus amigos, meus irmãos, independente de quem seja, eu passo a olhar eles com amor, como alvo do amor de Deus também. E aí é nisso que se tem a mudança, né, do Evangelho. Por que o Evangelho estourou na igreja primitiva no primeiro século? Porque as pessoas iam para a igreja cristã, para as reuniões, e elas se sentiam em família. Elas não se sentiam em instituições. Então elas se sentiam em família. E foi por causa disso que explodiu o Evangelho naquela época. Então, eu acho que resgatar essas premissas de família, eu prefiro, Eric, estar em família do que eu ser próspero, do que eu ser muito rico. Porque, às vezes, a riqueza ela traz outros tipos de pobreza. Tem pessoas que são ricas e tem outros tipos de dificuldade. E gastam muito dinheiro para resolver. E às vezes não resolve. Mas quando eu estou em família, que esse é o projeto de Deus, família, eu acabo vivendo, sendo curado e curando pessoas. Eu acho que esse é o propósito. Porque Jesus, para quem não sabe, foi um escândalo naquela época ele chamar Deus de Pai. Ele chamava com uma naturalidade tranquila. Pai, nosso que está no céu. Então, voltar a esses fundamentos é necessário para a gente construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, mas, ao mesmo tempo, mais parecida com Cristo, né? Sem distorções. Eu vi uma frase que cada um coloca um pouquinho do que há de si mesmo em Cristo. Cristo não pode ser manipulado pelo que eu penso. Cristo é aquilo. Está lá o Cristo histórico nas Sagradas Escrituras e a figura histórica de livros de pessoas que estavam naquele tempo que escreveram. Então, o Evangelho ele muda assim, a vida das pessoas, ele transforma, mas ele não transforma você para você ser rico aqui. Você pode até ser alguém bem de vida, mas a sua relação com o dinheiro vai mudar. Se a pessoa ela acredita em Jesus, a relação dela com o dinheiro vai mudar. A relação dela com outras pessoas vai mudar. A relação dela com política vai mudar. A relação dela com muitas coisas vai mudar. Se ela for seguir Jesus de fato. Existem muitas pessoas servindo um pseudo-Jesus. Tem gente que está idolatrando o conservadorismo hoje em dia. A gente vê isso. A pessoa idolatra ideologias conservadoras como se elas fossem Cristo, e não são.
né? Não cabe na cabeça de Cristo ele pegar e apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Cabe a ele acolhê-la. E geralmente o conservador nos dias de hoje, ele vai idolatrar tanto a ideologia que ele vai bater, ele vai matar em nome da fé, o que é uma grande distorção. Ele poderia estudar um pouquinho mais Jesus, ou pelo menos deixar ser convencido por Jesus. Jesus vai falar para ele que não é bem assim. Legal, nesse cara. sentido. Muito importante tudo isso que você está colocando. Eu acho que você está dando aqui para mim um olhar muito humano, né, do que é a palavra de Cristo, do que é a pregação do Evangelho. Acho isso muito importante. E aí, assim, só para a gente sair um pouco mais, eu queria, porque muito do que você falou, e aqui sem fazer qualquer tipo de alusão à religião ou uma ou outra, mas eu tenho visto, por exemplo, a posição do Papa Francisco em torno de algo muito parecido com o que você está dizendo. O que você acha que isso representa em termos do entendimento de Cristo de uma forma mais ampla? É claro que você tem uma denominação que não é a católica, né? O Papa está numa outra posição, mas são formas de dizer do cristianismo muito parecidas, né? Muito justamente olhando um problema que há hoje na mensagem em torno de Cristo e buscando essas correções, vamos dizer assim. Como que você analisa essa posição do Papa dentro de pensar o cristianismo hoje? Eu tenho lá minhas divergências com as posições do Papa. Mas esse caminho que ele vem trilhado, né, ele tem se envolvido um pouco mais em algumas questões de liberdade, e eu acho isso muito bacana, né, porque ele está se posicionando como o pai da igreja, né? O Papa tem essa função na Igreja Católica de ser o pai, naquele momento da igreja, um representante máximo, né? E em algumas coisas eu acho que, né, pelo menos essa questão de ele caminhar para uma abertura, de uma conversa, é muito interessante. O que não pode, que eu acho que aí, nesse ponto, eu tenho minha divergência com ele, é a questão de não negociar verdades essenciais da palavra de Deus. Se eu sou um cristão protestante, então, uma das fundamentos da reforma protestante é a sola escritura, né? Somente a escritura dá base para eu afirmar alguma coisa ou não, somente a graça, somente a fé, que eram premissas que bateu naquela época, e até hoje bate muito nas premissas católicas. Eu tenho irmãos católicos que eu amo, tenho irmãos que não concordam com o Papa, irmãos católicos que não concordam muito com o Papa, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que olham o Evangelho é uma ótima proposta para você pensar em algo revolucionário, porque foi uma revolução que aconteceu naqueles dias. Mas pensar que essa revolução parte de algo de extra para dentro, tipo assim, eu tenho que me envolver politicamente, eu tenho que me envolver em todas as áreas para causar uma mudança. Eu tenho, mas não vai ser esse envolvimento que vai trazer mudança. O que eu acredito, que eu acho que é um pouco diferente do que o Papa, é que o Evangelho ele traz mudanças e vai colocar a pessoa de acordo com a palavra de Deus. É isso que eu penso. E não, tipo, eu posso negociar algumas coisas da palavra de Deus para que você se enquadre comigo. E foi isso exatamente que a Igreja Católica fez, a Igreja Católica institucional, que tinha muitos católicos naquele tempo que não acreditavam assim e não concordavam com aquilo. O que ela fez? Tinha uma deusa grega chamada Diana. Essa deusa grega, ela era muito popular. Então, poxa, a gente não tem uma mulher referência, né? Vamos criar uma deusa também. Então, eles canonizaram Maria. Então, esse é o pensamento reformado, tá, Eric? De repente, tem algum amigo católico nosso que pensa diferente. Mas, historicamente, foi isso. Porque até 300 anos depois de Cristo, não existia nenhuma alusão à divindade de Maria como mãe de Jesus. Ela era uma serva que foi muito importante para a história da humanidade. Mas eles começaram a criar situações para abranger outras religiões. E conseguiram. Por quê? Sempre quando o Estado e religião
se misturam de uma forma muito intrínseca, é muito, muito complicado. Por quê? Porque aí interesses se misturam, né? Porque aí agora o interesse de um Estado mistura com o interesse de Deus. E agora uma pessoa vai falar que o interesse de um Estado, de uma nação, é o interesse de Deus. Agora, que a autoridade do ser humano, ainda que seja um rei, ainda que seja um imperador, ainda que seja o clero, ainda que seja um presidente da república, tem para falar o que Deus quer. A Bíblia apenas tem essa autoridade. Então, negociar para abranger mais pessoas é a mesma coisa de você falar uma meia-verdade, traz a pessoa para perto. É a mesma coisa, você, por exemplo, você quer ganhar alguma pessoa, aquele cara quer namorar aquela mina, ele não concorda muito com o que ela fala. Mas ele, eu gosto disso também, ele só quer sair com ela. Depois que ele sair com ela e o tempo vai passando, ele vai vendo e ele vai abrindo o coração dele que não é aquilo que ele pensa de verdade. Mas eu só queria sair com a mina naquele dia. Então, eu não acredito nesse caminho de negociar algumas verdades, né, absolutas da Bíblia. Eu acredito na só na Escritura, né? A Bíblia ela tem pontos que não dá para mexer. O que eu vou poder falar para você é que eu te amo, mesmo que você continue nessa posição. Mas a palavra diz isso. Então, é isso que eu acredito. Eu queria que não fosse verdade, mas é isso que Jesus fala. Então, porque de repente, quando você diminui a palavra de Cristo, você acaba diminuindo ele. Então, não faz sentido. Então, eu posso abrir concessão, a gente faz uma igreja, como que fala? Esqueci, me falhou a memória, o nome da mistura. Uma sincrética, uma igreja, tem um nome que eu esqueci. Ecumênica? Ecumênica. Então, eu misturo tudo. E, na verdade, tem muitas semelhanças a muitas religiões com o cristianismo, mas, ao mesmo tempo, são muito antagônicas. São muito antagônicas. O panteísta acredita que tudo é Deus. Eu acredito no Deus pessoal que criou o mundo. E tudo que tem no mundo tem características de Deus, mas o mundo não é Deus. Então, como que eu posso abrir para conversar? Mas eu não posso concordar, porque não é o que eu penso. Eu estaria sendo mentiroso falando que eu penso assim também, só para abraçá-lo. Então, e eu acreditando que esse é um ponto muito estressante de ser cristão. Porque quando eu chego nesse ponto, eu não posso negociar a verdade. Então, eu vou ter que falar assim para você: ó, não é isso a verdade. E Jesus se colocou como a própria verdade. Então, a palavra dele é a verdade. Então, se você quer vir para a verdade, é isso. Então, é complicado, é um ponto escorregadio. Nesse ponto, não concordo muito com o Papa, porque eu acho que ele acaba falando por Cristo. E a palavra dele já fala por ele mesmo, né? Ele não precisa de alguém... Porque é como se alguém, trazendo para o dia de hoje, um juiz quisesse agir não pela lei, mas pela jurisprudência, pelos costumes. Nos Estados Unidos, os juízes agem por jurisprudência, né? Eles têm mais costumes do que lei. Aqui no Brasil é mais lei do que costumes. Então, a pessoa tem que aplicar a lei mais do que o costume. Então, eu acredito muito nisso. O Papa interpretar a Bíblia do jeito que ele quiser e abrir para as pessoas, ele está indo pelo lado vamos fazer uma meia calabresa, meia mussarela para agradar todo mundo. Eu acho que isso aí é negar a verdade. Para poder agregar mais gente. Foi o que a história da igreja já fez, né? Se ele estudar, ele vai saber que foi isso que aconteceu. Bacana. Cara, estamos com quase 54 minutos aqui já de uma conversa que para mim está sendo muito bacana. Estou gostando muito de tudo que você está trazendo aí, várias questões que também eu vou aprendendo aqui, vou refletindo. Mas eu sempre dou uma avisada aí já com uma certa antecedência antes de dar 1 hora, porque o Instagram, ele corta a nossa transmissão. Queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você tem canal no YouTube, você faz algumas coisas, e também falasse você hoje coordena uma igreja, como que funciona isso? Quais são os cultos que você celebra, né? Falar um pouquinho dessa coisa para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho. Poxa, vai ficar 1 hora aqui, né? Vai ficar 24 horas na live, né? Não vai dar para divulgar para as pessoas depois. Vai ficar direto. Vai ficar forever. Vai ficar direto. Ok. Forever and ever. Forever and ever. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama Victor Salvador. Então, se você clicar Victor Salvador, eu vou ser o primeiro que vou estar lá. Segue meu canal, veja as músicas que eu estou compondo. Eu vou lançar um álbum
acredito que esse final do ano vai sair tudo. Chama Ensino Médio, foi as músicas que eu gravei quando eu era mais jovem. Não sou velho, tá? Eu tenho 24 anos, então foi algum tempo atrás. Mas vai ser bem legal. Tenho um Instagram que tá aí já, vai estar para vocês verem. No Facebook tenho postado alguns vídeos curtos sobre algumas coisas que eu estou aprendendo com o Senhor aqui, e alguns pensamentos até políticos, às vezes, e muitas mais bíblicos do que políticos. Eu estou saindo da política, pelo menos nesse período de eleição. Está sendo bacana poder compartilhar nas redes sociais, está sendo um movimento, né, de mídia social aí. E se você quiser ir num culto que eu vou estar celebrando, fazendo, eu junto com um amigo meu, pastor Rogério, a gente faz o culto de oração na Quadrangular Sede, na rua Floriano Peixoto, 1707. E é das 7h30 às 8h30. É só oração. Então é uma banda adorando a Deus ali, worship, né? Buscando a Deus. E tem um momento de oração, um momento muito livre, é uma dinâmica diferente. Não é um culto que tem palavra, tem pouca palavra, tem muito pouco palestra. É mais oração, reflexão e direcionamento para orar. A gente tem criado uma cultura de oração, né? Porque a gente acredita que orar é agir bem. Lutero, que foi um grande, né, o cara da reforma, ele dizia que ele não conseguia fazer as atividades do dia dele se ele não parasse para orar pelo menos 3 horas por dia. Muito louco, ele era um beato. Mas é um princípio, né? É um nome que pode nos impulsionar a oração. A oração, ela toca o invisível, toca aquilo que a gente não vê. É fé. Se você quiser cultuar, ver como que ver como que a gente faz, vai ser bem legal estar com você 7h30 toda sexta. Legal, Vitão. Muito obrigado pela sua atenção, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma de dialogar. Você é um cara muito educado, sempre muito aberto aí a conversar, mesmo com as divergências. Eu acho isso muito bacana. Muito obrigado pela disponibilidade aí de você nos atender e atender o nosso convite aqui, viu? Poxa, que legal. Fico feliz, Eric. Obrigado. Acho que ganhei um amigo, né, de conversa, que eu posso entender, que eu posso aprender. E, ao mesmo tempo, conversar, bater papo, dar risada. Acho que é bem legal isso. E da amizade e de também saber que algumas diferenças elas podem ser colocadas de lado para, de repente, por um bom relacionamento. A gente pode aprender uns com os outros, aprender com quem é diferente. Isso é interessante. Conhecer o seu pressuposto é bem legal, aprender, porque a gente sempre tem às vezes quando a gente não conhece algo, a gente tem aquela postura de combater algo, sem conhecer. Nós precisamos conhecer para depois tomar uma posição, não é verdade? Legal, cara, bacana. E é isso, obrigado. Estou feliz de estar no programa tão ilustre, né? Que já veio tantas pessoas ilustres aqui. Estou feliz de estar participando. Legal. E ó, eu brinquei com você no começo lá do Palmeiras ter perdido, mas pense positivo. O Corinthians está na zona de rebaixamento, cara. Pensa positivo. O Palmeiras me decepciona, mas o Corinthians nunca. O Corinthians não me decepciona nunca. Cara, muito obrigado. Pessoal que acompanhou, valeu também. Obrigado para quem comentou aqui. Lembrando que essa live vai lá para o nosso canal no YouTube, no Comunicação, Câmara de Vereadores de Piracicaba. Amanhã tem uma matéria no site da Câmara, no câmarapiracicaba.st.gov.br. Eu peço você também para seguir aqui tanto o Instagram do Vitão Salvador, o Vitão Podpah, que está lá, né? Sempre, apesar de não ser mais, mas eternamente não ser mais. E também o Instagram do Parlamento Aberto. Vitão, aquele abraço, vamos junto aí, sempre conversando. Valeu, brigadão, viu? Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.